Boa tarde a todos. Hoje nós fomos convidados para falar um pouquinho sobre o modo de orar, né? Ou o modo de fazer uma prece, de rezar. Eu creio que isso tanto importa, a palavra que seja usada. O mais importante de tudo isso é a gente se conscientizar que muito mais do que o modo do qual nós nos apegamos à prece, muito mais do que a forma, o importante realmente é o sentimento. Sempre valendo o sentimento com o qual proferimos as palavras, né? Diante das situações que resolvemos fazer as nossas preces. Aprendemos, todos nós, desde pequeninos, né, a colocar as mãos, ajoelhar e rezar. Normalmente aprendemos ali, quando crianças ainda, até por uma imposição social, uma imposição do qual a nossa cultura vem há séculos enfatizando, né, como necessária. Aprendemos desde pequenos então a rezar o quê? Ninguém lembra? O Pai Nosso. Pois é. Sem entrar no mérito do que é primeiro ou do que não é primeiro, Jesus, ao ser convocado a explicar sobre a prece, sobre o modo, né, de se dirigir a Deus, ele nos deu um exemplo, não necessariamente que tivéssemos que segui-lo ao pé da letra e, o que é pior, maquinalmente, né? Ou seja, fazendo uma brincadeira, uma comparação quando éramos crianças, eu, por exemplo, eu era obrigado a decorar o Pai Nosso, que é, se formos analisar para uma criança, um texto extenso, bem extenso, né? Então nós já começamos a ser condicionados desde pequenos a algo que muitas vezes nós não entendemos nem o seu significado. E que na maioria das vezes aprendemos que a prece é necessária para que possamos pedir algo que desejamos. Então Jesus nos deixou um exemplo, não algo pronto que iria nos favorecer, nos livrar de algo. Porém existem algumas coisas intrínsecas dentro da prece do Pai Nosso, que se pararmos para analisar, faz um sentido muito grande num contexto de relação espiritual com o que nós desejamos. Só para não prolongar muito a coisa, nós poderíamos falar o seguinte: existe um trecho do Pai Nosso que fala o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores ou aqueles que nos agridem. Quando nós recitamos essa prece, nós estamos com o nosso coração realmente puro o suficiente, né? Perdoando o suficiente os nossos agressores? Não. Em sua grande maioria, quando nós estamos maquinalmente proferindo o Pai Nosso, nós todos, sem exceção, possuímos mágoas, né? Mágoas pequenas, mágoas grandes, né? Mas que não deixam de ser mágoas. Nós possuímos dentro do nosso coração esses ressentimentos que causam afastamento de determinadas pessoas do nosso círculo, que causam o desprezo por outras pessoas. Nós temos ressentimentos que causam até ódio. Mas na hora do sofrimento, na hora do desespero, na hora que a água está ultrapassando os lábios, né? Vai chegar um ponto que a gente não vai mais poder respirar.
a gente se apega na fé, na prece. O que eu estou querendo dizer não é para que parem de fazer o Pai Nosso, porque para muitas pessoas é confortável fazer uma prece pronta, tá? Até porque o importante não é exatamente a prece pronta, mas o motivo pelo qual a pessoa se envolve com aquele sentimento. Então, muitas vezes, apesar das palavras decoradas, né, o sentimento ele é tão intenso, que ele surte um resultado muito, mas muito grande. E diga-se de passagem, poucas vezes nós acreditamos nesse resultado. Então, dentro da doutrina espírita, com o passar do tempo, nós aprendemos que a prece ela tem que ser uma oratória, um texto, um pequeno conjunto de palavras que sejam com sinceridade, que sejam do coração. Mas aí algumas pessoas vão falar: poxa, mas eu não sei, né, fazer uma prece como aquele expositor famoso que vem aqui e fica 10 minutos fazendo uma prece, né? Evocando todos os seus pensamentos melhores, evocando todos os direcionamentos. Puxa, eu não sei fazer isso. E muitas vezes, quando pensamos dessa forma, nós deixamos de fazer o nosso melhor. No final da palestra, quem quiser fazer a prece, tá aberto. Já pode até erguer a mãozinha. Pois é, há um verdadeiro pavor de se fazer prece, né? Às vezes há vontade, há muita vontade, mas nós paramos exatamente no nosso orgulho, né? No medo, exatamente no medo do que vão pensar de nós, sobre o que nós falarmos, quando na realidade nós não deveríamos pensar assim, porque se a prece é do coração, não importa as palavras que utilizemos, não importa se de repente o nosso vocabulário não é correto, não importa a cultura que possuímos, não importa a extensão da prece, tá? Porque uma prece vinda do coração, ela pode ser simplesmente: muito obrigado pela tarde de hoje, graças a Deus, foi feita a prece. Mas não é isso que nós compreendemos. A nossa compreensão é do bonito, né? Do valorizado. Quando Jesus ele deixou claro que o importante não era exatamente, né, as palavras, mas o que vem de dentro do coração. Aprendemos também dentro da doutrina espírita que nós não teríamos esses modelos. Mas se nós olharmos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver aqui o que Kardec considerava interessante, para que as pessoas pudessem ter um guia, um norte, né, para fazer as suas preces. Então nós temos aqui no capítulo 28 uma coletânea de preces espíritas. Vocês já viram isso no Evangelho, não viram? Tá. Mas nem por isso, né, nem por isso ainda temos a coragem o suficiente de partir para a prece. Então Kardec, dentro da sua simplicidade, ele coloca aqui preces interessantes. Preces para oração dominical, né? São preces pequenas. Ele dá uma explicação sobre o conteúdo, o direcionamento, e coloca uma prece curta. Prece para início de reuniões espíritas ou término. Preces pessoais, né? Aos anjos guardiões, aos espíritos protetores. Que mais? Para corrigir um defeito. Prece para corrigir um defeito. Muitas vezes nós queremos corrigir o defeito dos outros, né? Então nós optamos pelo modo errado. Prece para resistir a uma tentação.
graças por uma vitória sobre a tentação, para pedir um conselho nas aflições da vida, graças por um favor, submissão e resignação diante de um perigo, ao escapar de um perigo, no momento de dormir, prevendo a morte próxima. Todos modelos, não peças prontas a serem seguidas, né? São textos do qual nós podemos entender o verdadeiro significado e o direcionamento delas, assim como Kardec obteve o seu próprio significado e as utilizava de acordo com as circunstâncias. Na grande maioria das vezes, quando nós nos postamos ou desejamos fazer uma prece, ela tem um significado, não tem? Em sua grande maioria, não estou dizendo que não há exceções, nós nos utilizamos da prece para pedir. Pedimos sempre, pedimos com muita vontade, né? Pedimos até com muito carinho, mas pedimos. Esquecemos, na grande maioria das vezes, de agradecer. Agradecer por termos acordado às 4h30 da manhã e ido dormir à meia-noite, com saúde. Esquecemos de agradecer por termos passado um dia proveitoso, onde pudermos usar a nossa inteligência, a nossa indulgência, a nossa paciência, de certa forma que pudéssemos aprender com isso, a superar o nosso temperamento. Porém, às vezes nós explodimos e esquecemos de agradecer também, por ter tido mais aquela oportunidade de explodir e refletir a respeito. Refletir sobre a necessidade de que isso não aconteça mais. E com isso criarmos métodos seguros, de ação contra isso. Nós pedimos muitas vezes, no desespero, ao estarmos desempregados, não pedimos? Que sejam abertas as portas para o nosso trabalho, não pedimos? Pedimos bastante, mas durante o nosso trabalho, às vezes, quando estamos ali empregados, bonitinhos, após passar semanas rezando por isso, ao primeiro confronto, perdemos a paciência e esquecemos de agradecer porque conseguimos aquele trabalho. Mas nunca paramos para pensar por que estamos envolvidos com aquelas pessoas e o significado de estarmos passando por determinadas dificuldades de relacionamento. Bacana, né? Pedimos paciência, como se paciência fosse algo que viesse em copo. Tomei um pouquinho de paciência, estou paciente. Não é assim que funciona. Paciência é algo adquirido. O copo serve para pôr água. A gente mata a sede com a água, não aumenta a nossa paciência. Então não adianta pedir aquilo que nós não possuímos ainda dentro do coração. Esquecemos muitas vezes de pedir força para passar por uma doença. Buscamos muitas vezes a medicina e achamos que tudo tem que ser resolvido da maneira mais rápida possível, uma doença qualquer que seja, eu não vou entrar no mérito de nenhuma não, mas qualquer doença, na grande maioria das vezes, ela leva um tempo para se estabelecer no organismo, tempo do qual nós não damos atenção nenhuma. Não procuramos saber os seus motivos, não vamos atrás de tratamentos para que também possa ser combatido gradativamente, mas quando estoura a doença, apesar de termos passado meses e meses dormindo pouco, comendo em excesso, com muita raiva, naquele momento de desespero nós ajoelhamos até e pedimos saúde. Como é que nós vamos querer algo de uma hora para outra que nós destruímos em meses? Então a maneira nesse momento é de se pedir paciência, de
se pedir paz, compreensão, para que possamos passar com muita fé, com muita força, com muita coragem por determinados momentos. Mas mesmo assim, por todas as experiências que possuímos, com todas as motivações, ainda não compreendemos. Nós, muitas vezes, achamos que para fazer uma prece, nós precisamos estar recolhidos, estarmos isolados. Alguns acham que para fazer uma prece, tem que ter outras pessoas à sua volta, para que ele possa falar, até cansar os ouvidos de todo mundo, né? E se tornar algo enfadonho. Mas não é necessário nada disso. É necessário muitas vezes que, ao passarmos, por exemplo, por um perigo qualquer que seja, uma situação de apreensão, simplesmente elevemos muito rápido o nosso pensamento a Deus e possamos agradecer. Obrigado por ter me livrado desse mal, obrigado por ter me criado um sentido de alerta. E muitas vezes esquecemos disso. No dia a dia, no nosso dia a dia, temos todas as oportunidades de conversar mentalmente. A prece é uma conversa, é um diálogo com Deus, um diálogo consigo mesmo. Na prece, muitas vezes, ao invés de pedir, podemos refletir sobre os problemas que ocorrem à nossa volta, e ao refletir, surgem as inspirações, as intuições, né? E achamos maravilhados que tivemos ideias magníficas, quando na realidade tivemos um momento de concentração raro e fomos intuídos a algo. Não que não tenhamos capacidade de resolver os nossos problemas, mas no próprio Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro que no maior momento, na maior parte de nossas vidas, somos sugestionados, somos direcionados. Há uma infinidade de espíritos à nossa volta, bons ou não tão bons. Agora, com quem de fato nós estamos nos afinizando? Uma prece, olha que interessante, ela pode ser até negativa. Nós achamos que de repente a prece ela tem só uma conotação positiva por ser uma oração, algo já dogmatizado nas religiões, mas ela pode ter um efeito negativo, porque o efeito da prece é pela ação do pensamento, as vibrações, os fluidos criados pelo nosso pensamento e pela nossa persistência mental. Jesus não falava sobre homens de pouca ou muita fé? Pois bem, nós muitas vezes, ao alimentar uma raiva, pensamos muitas vezes nessas pessoas ou nas coisas que aconteceram. Isso, ao conversarmos intimamente, passamos a criar uma energia, fazer uma ligação. O Campaner, quando eu estava fazendo os cursos ainda, ele falava assim: cuidado com o que pede, porque você pode ser atendido. Muitas vezes no momento de raiva, a mãe pensa sobre o filho ou sobre a sogra. Filho não, vamos falar da sogra e do sogro, vai. São uma conotaçãozinha mais até brincalhona. Essa jararaca podia morrer, e se ela morresse, o que teríamos por trás? Muitas vezes um sentimento de culpa. Mas brincadeiras à parte, até o sentimento negativo, dependendo da vontade, da inflexão, da entonação que possamos dar, ele se torna uma influência. E ele vai receber sim, ele vai ter receptividade do outro lado. Vamos ter essa capacidade amplificada sim, mas não sabemos por quem. Ou, se sabemos, não aceitamos, buscamos não acreditar nisso, porque de fato nós não vamos acreditar que um simples sentimento, no momento de raiva, possa se tornar ou possa ficar tão intenso que possa atingir alguém. Então, da mesma forma que uma prece pode ajudar alguém,
porque é um diálogo, é uma emissão de pensamento e de energias. Um momento de raiva, ele pode ser uma prece também negativa, afetando as pessoas à nossa volta. Talvez até pela vibração, pela envergadura moral das pessoas, ela não seja atingida naquele momento, mas nós, pela nossa vontade, nos fragilizamos mais e mais, nos sintonizando a todo momento com o mesmo tipo de energia que emitimos. Então, o modo com o qual oramos, a maneira como nos posicionamos, o tempo que levamos para fazer uma prece, se as palavras são bonitas, se elas são feias, se nós oramos apenas para que as pessoas nos vejam, ou se nós oramos, no refúgio do nosso quarto, da nossa intimidade, ela só vai ter efeito segundo o nosso coração, segundo o nosso desejo. E a verdade de nós todos é que, qual é de fato o nosso desejo? O que de fato nós precisamos? Às vezes, eu citei o exemplo do emprego, às vezes nós nos enchemos tanto de dívidas no decorrer de nossa vida, que as coisas saem do controle. Não acontece isso muitas vezes? Creio que todo mundo já deve ter passado por uma situação parecida. No momento do desespero, rezamos para que as dívidas acabem, Mas esquecemos que para que elas acabem, nós vamos ter que trabalhar triplicado para isso. As coisas não acontecem por mágica, não existem rituais a serem seguidos e que possam, devido à ritualística, dar certo. O que existe é trabalho, é ação constante. A fé que possuímos, a motivação que nos leva a conversar com Deus ou fazer as nossas próprias reflexões, são a alavanca para o nosso crescimento. São a alavanca para que a gente possa exercitar a nossa fé, de modo que essa fé se fortaleça a cada dia pela nossa ação, pelo nosso trabalho, pela nossa boa vontade e dignidade de querer de fato mudar algo em nossas vidas. Não adianta rezar para melhorar de uma doença, não adianta rezar para arrumar um emprego, se nós não zelarmos por nossa saúde e se nós não procurarmos estudar e aperfeiçoar o nosso trabalho. As coisas andam para frente de tal forma que, se continuarmos estagnados no mesmo pensamento, no mesmo sentimento constante, ficamos para trás. E não ficamos para trás só materialmente, não. Porque muitas vezes aqueles que amamos seguem, vão adiante, porque vão compreendendo, vão apaziguando o coração e vão seguindo o caminho destinado a si mesmo. Muitas vezes na humanidade o crescimento ele acontece de forma de arrastão. Arrastão é mais fácil de compreender, Tá bem na moda, Existe arrastão para tudo agora, Mas seria bom se existisse o arrastão para crescimento moral. E muitas vezes, motivados pela fé alheia, conseguimos seguir adiante. Uma grande quantidade de pessoas unidas por um mesmo sentimento tem a capacidade de modificar a vida de uma pessoa, pelo menos momentaneamente, para que ela respire, que ela tome fôlego e consiga raciocinar sobre sua vida. Mas nada pode mudar a situação dela, se ela assim não desejar. Independente da maneira então como a gente ore, como a gente reze, como a gente se disponha a fazer isso, o que mais vai valer é a nossa determinação de mudar interiormente. Temos vários exemplos, temos inúmeras fórmulas, modelos a seguir. Para mim não importa como um ou outro prefere fazer a sua prece, Se é uma Ave Maria, se é
um agradecimento, né, à natureza, por termos tantas possibilidades aí de utilização. Não interessa se de repente a pessoa acredita numa outra doutrina, em outros seres de outro planeta, não importa. O importante é o sentimento, é de fato como nos portamos diante da vida e se realmente nós estamos fazendo algo para auxiliar a muitos, ou se pegamos apenas as brechas necessárias para que possamos tirar de nós algum problema. Os espíritos estão à nossa volta, os anjos guardiões, os anjos, né, como acostumamos a conhecer desde pequenos, estão à nossa volta nos orientando, nos intuindo, ouvem as nossas preces a princípio, mas nos abandonam à própria sorte após a repetição insistente durante muito tempo das mesmas palavras, sem a modificação do coração. Então, não importa o modo, não importa as palavras, não importa o tempo que se utilize para se fazer uma prece, o que importa é o que objetivamos alcançar com ela. E se isso é algo que vai fazer bem ao nosso coração, ou se vai fazer bem simplesmente ao nosso ego, ao nosso orgulho. Se estiver buscando algo que satisfaça apenas ao ego, infelizmente, eu tenho uma notícia triste para todos: não vai dar certo. Agora, se for algo do coração, que tem como objetivo trazer o bem-estar àqueles que estão à nossa volta, que tem o objetivo trazer o bem-estar a nós mesmos no momento de dificuldade, no momento de apreensão, no momento de provação, parabéns. Parabéns a todos nós, pois estamos quase no caminho. Muito obrigado a todos. Por falar em prece, vamos fazer a nossa prece? Quem gostaria de fazer prece aí? Então vamos lá, fica à vontade. Eu vi você erguer a mão, você está me enganando? Tá bom então. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Fechem os olhos ou não, não importa. E vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por todos os benefícios recebidos até hoje. Olhemos o futuro, olhemos as nossas condições, pensemos sobre o que realmente vamos querer daqui para frente, vamos traçar objetivos e vamos ser sinceros ao olhar para dentro de nós, que possamos olhar de fato aquilo que realmente somos. Se somos irritados, vamos trabalhar para acabar com essa irritação. Se somos invejosos, vamos lutar para que isso seja sanado. Se somos egoístas, vamos trabalhar da mesma forma. Se somos amorosos, vamos fazer de tudo para amplificar e espalhar esse amor a todos que se aproximem de nós. Envolva-nos nesse momento com muita paz, com muita segurança e com a vontade de perseverar sempre. Que assim seja.